Olá a todos, nosso tópico de hoje será o estudo da origem das biomoléculas e a origem da vida. Podemos explicar o surgimento da vida a partir de dois pontos de vista, o científico e o religioso. O ponto de vista científico se fundamenta em basicamente interações físico-químicas da matéria, que dariam origem a tudo que é animado ou inanimado no universo. No ponto de vista religioso, seria uma mistura entre as forças físico-químicas e algo imponderável que normalmente chamaríamos de Deus. Tomando como ponto de partida o ponto de vista científico, discutiremos a origem do universo, a origem das biomoléculas e a origem das células, ou seja, a cascata ou a sequência de eventos que nos levaram de um ponto ao outro e dali ao surgimento de toda a variedade de seres vivos que contém o nosso planeta. Toda a matéria do universo estaria contida em uma sacolinha de supermercado, de maneira metafórica, ou em um ponto extremamente pequeno de densidade infinitesimal, ou próximo do universo. Esse seria o que chamamos uma singularidade. Esse ponto de partida, ou singularidade, que daria o início ao Big Bang, a partir da explosão teríamos a formação do espaço e do tempo, e a matéria ali contida daria origem ao universo, ou à estrutura do mesmo. Mencionamos a palavra singularidade, o que ela significa, então, em termos físicos, corresponde a um local onde estaria toda a matéria contida, logo ele teria uma densidade infinita, contendo uma quantidade finita de matéria, mas a qualidade particular é que as leis da física convencional ali não se aplicam, ou seja, não conseguimos explicar com fórmulas ou com matemática o que ali se passa. Fora da física e na teologia, uma singularidade seria chamada de Deus. Como ilustra nosso gráfico, a física convencional não consegue explicar o que acontece dentro de buracos negros ou dentro do próprio Big Bang, que seria ainda mais complexo, o que chamamos de singularidade. Assim, nosso ponto de partida é a grande explosão. Devemos levar em conta que, teoricamente, outras grandes explosões poderiam ter precedido aquela que deu origem ao nosso universo, e dessa maneira, múltiplos universos em sequência ou em paralelo poderiam ter existido ou existem na atualidade. Se colocamos então em uma escala histórica ou temporal, temos o nosso ponto de partida, a singularidade e a grande explosão, e no outro extremo, após 12,5 bilhões de anos, o nosso tempo atual ou a contemporaneidade. Podemos ver que dezenas de milhares de anos foram necessários para a formação dos primeiros átomos a partir da explosão original. Depois de 2 bilhões de anos, unicamente teríamos a formação de todos os elementos e uma boa parte dos planetas, galáxias, estrelas que temos na atualidade. Nosso sistema solar teria se formado 7 bilhões após a grande explosão, e o surgimento da vida 8,5 bilhões após o Big Bang, ou se colocamos em retrospectiva, ao redor de 3,5 bilhões de anos a partir de agora. Assim, foi necessário grandes quantidades ou extensões extremamente amplas de tempo para que a matéria tomasse a forma com que a conhecemos atualmente. As formas primordiais seriam basicamente quarks e gluons. Existem ou conhecemos 3 formas de quarks. O arranjo dessas 3 formas de quarks a outras partículas menores que mantêm a sua integridade ou eles colados uns aos outros são chamadas de gluons. Assim, mistura de quarks e de gluons dariam origem aos prótons
e aos nêutrons. Os elétrons seriam partículas elementais por si só. E assim, na sequência, quarks e gluons geram prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons, por sua vez, geram o núcleo do primeiro átomo, que estaria formado, ou na sua camada mais externa, por um único elétron, que seria a formação mais simples. Um próton, um elétron, um nêutron. E isso corresponde à estrutura do nosso átomo mais simples, o átomo de hidrogênio, que está presente em 3 possíveis isótopos, todos eles contendo um próton, um elétron, mas diferindo unicamente na quantidade de nêutrons neles contidos. E a partir desse átomo pai, ou átomo mãe, como quisermos chamar, o hidrogênio, a fissão ou a junção a átomos semelhantes geraria ou daria como resultado átomos de massa maior. Do hidrogênio obtemos o hélio, a partir de junção ou fusão de átomos de hélio obtemos o lítio e assim por diante para gerar outros átomos. Onde seriam gerados todos esses átomos ou em que local aconteceriam ou teríamos a energia necessária para esses eventos de fissão e fusão atômica, basicamente nas estrelas nascentes, onde hidrogênio é presente de maneira maciça ou ampla. E assim, como ilustra nossa tabelinha, a partir do hidrogênio com a massa atômica menor, vamos subindo na escada de diferentes elementos ou átomos com massa maior. Quando chegamos a átomos muito pesados como o ferro, já podemos ter eventos de fissão atômica, ou seja, a ruptura desse átomo em átomos menores, gerando outra variedade dentro da tabela periódica. E todo esse conjunto de eventos é o que chamaríamos de evolução química, embora o termo evolução não possa aqui ser usado de maneira rígida com o significado que contém dentro da matéria biológica. De qualquer maneira, podemos aqui ilustrar a formação de átomos de berílio a partir da fusão de átomos de hélio, os átomos de carbono pela fusão de átomos de berílio e de hélio, nitrogênio a partir da fusão de átomos de carbono, hidrogênio e assim por diante. Lembremos, tudo isso acontece unicamente em condições extremas, que são as que conseguimos em estrelas nascentes ou em estrelas que estão próximas do fim da vida também. E assim, a partir da explosão original, temos que toda a matéria contida nesse ponto primário vai se expandir, formando o nosso universo. O nosso universo está em expansão. E a pergunta que nos podemos fazer é como evidenciamos ou como realmente sabemos que o universo está em expansão. Algumas características particulares das ondas nos permitem indiretamente saber que essa é uma situação do universo. Se tomamos o efeito Doppler para as ondas sonoras, mas que se aplicam para qualquer tipo de onda, se temos um carro de polícia ou uma ambulância emitindo um som a partir da sua sirene, esse carro em movimento, como vemos na nossa animação aqui do lado, à medida que ele se desloca para frente, as ondas que ele emite vão sendo achatadas, ou seja, diminuem o seu comprimento de onda. E as ondas que ficam para trás vão aumentar o seu comprimento de onda. Dessa maneira, a percepção deste lado e a percepção do lado oposto vão ser diferentes em qualidade. Isso mesmo acontece com a luz. E dessa maneira, captando a partir de radiotelescópios a emissão de ondas a partir de elementos estelares muito distantes, podemos verificar se essa luz está mais achatada no seu comprimento de onda ou mais esticada. E isso nos permite evidenciar que, de fato, esse astro ou essa estrela, etc., estará se distanciando ou se aproximando de nós. Outra pergunta que nós podemos fazer é como sabemos a composição de estrelas e planetas distantes de nós.
E aqui utilizamos, então, uma característica típica dos elementos, que chamamos de espectro de emissão atômica. Como o nome sugere, a chegada de um feixe de energia a um átomo, a um elemento particular, faz com que elétrons que estão em uma camada mais interna pulem para camadas mais externas. Quando essa introdução de energia cessa, o elétron que está nessa camada externa tende a voltar a seu ponto original. E quando ele faz isso, ele libera energia. Energia em forma de onda e que tem alguma particularidade no comprimento de onda que é emitido. Dessa forma, cada elemento, cada átomo vai ter um perfil ou um espectro de emissão particular que se comportará como sua impressão digital, o que nos permite a sua detecção. Podemos comparar aqui o espectro de emissão de átomos de hidrogênio com átomos de neon ou com átomos de ferro. Como verificamos, cada um deles tem um espectro que é particular ou próprio, que nos permite então determinar em que regiões ele se encontra nos planetas, estrelas e satélites que estudamos. Podemos ainda nos perguntar, ou afirmar no caso, temos o início da formação do universo, formação das estruturas fundamentais, átomos, e depois de bilhões de anos mais tarde, temos a vida. Mas o que acontece no meio desses dois eventos extremos? Então, nossa pergunta base será como surgiu a vida? Mas antes de podermos dar resposta a essa questão, devemos nos perguntar outra: como surgiu a matéria de qual a vida é feita? A vida ou a matéria animada está composta basicamente de biomoléculas. Então, o que vamos ver a seguir é de que são feitas as biomoléculas e como elas podem ter surgido. Isso nos leva a três protagonistas principais, cientistas de diferentes épocas e locais. Ali temos o russo Oparin, o inglês Haldane e o mexicano Alfonso Luis Herrera. Todos eles descreveram as bases do que seria o surgimento das moléculas complexas dentro da sopa prebiótica primitiva. Haldane e Oparin, a partir de fatos que temos da geologia, estipularam que a nossa atmosfera primitiva estaria formada por moléculas de metano, amônia, água e também, dependendo da fonte, hidrogênio ou gás hidrogênio. Essas quatro moléculas seriam as responsáveis da formação das primeiras biomoléculas. De outro lado, Herrera, o mexicano, de origem mexicana, estipulou ou montou o que chamamos de plasmogenia, o estudo da formação do protoplasma, ou seja, o conjunto de fenômenos ou eventos que permitiria a formação daquela mistura de componentes básicos que poderíamos dizer ou chamar de vida. Entre 1915 e 1925, tivemos a fundamentação teórica da origem das biomoléculas complexas, porém, unicamente 40 anos depois, em meados de 1950, Stanley Miller e seus colaboradores conseguiram reproduzir ou verificar se essa hipótese era verdadeira ou não. Para tal, em um aparelho no laboratório misturaram amônia, metano, gás hidrogênio e vapor de água e o submeteram durante 5 a 7 dias a descargas elétricas. Essas descargas elétricas forneceriam a energia necessária para a síntese de moléculas mais complexas e ao mesmo tempo estariam simulando os relâmpagos ou as tormentas elétricas características da atmosfera primitiva. Após o tempo de incubação de alguns dias, era observada a formação de uma sopa densa que posteriormente foi analisada e ali encontramos os primórdios das biomoléculas que formam os seres vivos. Aqui temos uma análise da época de uma cromatografia em papel, onde cada manchinha aqui evidenciada registra a presença de uma biomolécula particular.
Por sua vez, se observarmos a tabela completa, verificamos que ácidos carboxílicos de diferentes comprimentos, bases nitrogenadas, diferentes aminoácidos, assim como açúcares de 5 e 6 carbonos, também foram resultado dessa incubação, o que basicamente ilustra que as biomoléculas base de todos os seres vivos foram formadas a partir de moléculas extremamente simples no experimento de Stanley Miller, mostrando que Oparin, Haldane e Herrera estavam certos 40 anos atrás. Desta maneira, conseguimos evidenciar a formação de moléculas mais complexas a partir de moléculas simples, formando a nossa sopa prebiótica, mas temos mais dois eventos que devem acontecer em sequência. A agrupação ou interação entre essas moléculas para formar estruturas mais complexas e essas estruturas ou moléculas complexas formar arranjos estruturais micro e macro, que dariam origem às estruturas contidas nas nossas células atuais. Assim, de todas as perguntas que nos podemos fazer sobre este tópico, acabamos de responder a primeira. Qual é a origem dos precursores das biomoléculas? Aquelas unidades fundamentais da vida. Mas precisamos realizar ou responder outras questões. Qual é a origem das membranas biológicas que dariam forma às primeiras protocélulas ou células? Outros esqueletos de carbono primordiais seriam possíveis, ou seja, se carbono é o esqueleto primordial de todas as biomoléculas, outro também seria plausível. Quais seriam os primeiros controladores ou catalisadores das reações químicas? Se o depósito da informação surgiu primeiro ou antes do metabolismo? Se a água seria o único solvente possível? Se poderíamos descrever o conjunto de transformações na era prebiótica como vida ou não, mesmo na ausência de membranas? E ainda o que podemos considerar como vivo. E assim chegamos até o final desta pequena apresentação. Responderemos as seguintes questões nas próximas postagens. Muito obrigado pela atenção.